Nós vamos trabalhar durante esse mês o livro de Jonas, para transmitir o recado de Deus. E o texto e o tema de hoje é o clamor da cidade, na verdade, que nós precisamos fazer. Quando Deus precisa converter o seu povo, é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando Deus precisa converter o seu povo. Abre então a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo de número 1, verso 1 e verso 2, que é o tema do nosso sermão. Eu quero pedir, você pode vir aqui fazer essa leitura para nós? Eu sei, o Renatinho colocou aí na versão, revista atualizada. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Quando Deus precisa converter o seu povo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muito obrigado. Senhor Deus, tua palavra foi lida e suplicamos de que ela continue falando à nossa mente e também ao nosso coração. Nós repreendemos toda a obra contrária à tua palavra, Deus. Bendizendo-te e adorando-te, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente abre o livro de Jonas, o que vem à nossa mente? Vem a tempestade, o mar revolto. Quando a gente abre o livro de Jonas, a gente se lembra das ondas violentas e se lembra daquele grande peixe, né? Alguém fala que é baleia, aí eu não entro nesse processo de discussão. A nossa tendência quando a gente passa por uma tempestade é achar que as tempestades de Deus são sempre geográficas, que elas acontecem apenas do lado de fora. Mas a palavra de Deus nos convida a pensar, irmãos, que a pior tempestade e a tempestade mais devastadora e perigosa é aquela que ruge em silêncio dentro do coração da gente. A maior tempestade é aquela quando a gente se distancia da compaixão. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade, Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É interessante que na Bíblia, quando a gente fala de nomes, a Bíblia, o nome na Bíblia revela um pouquinho da alma, daquilo que é a pessoa. E Jonas significa pomba. E é símbolo, a pomba, quando eu vi esse significado de Jonas, eu me lembrei do pombo correio. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Lembrei do pombo da Arca de Noé. A pomba, ela tem aquela ideia de ter direção, né? Pega a pomba, coloca lá o recado, ela leva lá do outro lado. E eu fiquei pensando nessa ideia de pomba, porque o profeta Oséias diz assim, para descrever o povo, Oséias 7:11, Israel é como uma pomba boba, sem entendimento. O profeta Oséias diz: olha, Israel, vocês são como uma pomba, mas vocês são como uma pomba muito boba, vocês não têm entendimento nenhum. Tem uma outra coisa interessante nesse texto, além do Jonas, do nome dele, que é pomba, ele vem da descendência, é filho de Amitai. Amitai significa minha verdade ou fidelidade. Então Jonas é um homem, de direção. Jonas é um homem de verdade, de fidelidade. Então ele é filho da verdade. Um profeta respeitado na sua época. Se você der uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 25, você vai ver isso. Ele é um profeta bem sucedido, que as pessoas gostavam de ouvir Jonas. Jonas, ele é um profeta, eu diria, nos dias atuais, um profeta de sucesso. Porque ele que trazia e trouxe em alguns momentos de Israel a palavra de vitória. E se você der uma olhadinha nesse contexto, você vai ver que no reinado de Jeroboão II, ele disse para Israel assim: olha, vocês vão recuperar as suas terras e vocês vão recuperar as fronteiras de vocês. Jonas era aquele profeta que tinha o prestígio político, trazia boas notícias de crescimento, de segurança nacional. Era aquele profeta que estava acostumado aos aplausos de um auditório que o amava muito. Esse era o profeta Jonas. No entanto, quando Deus chama e fala com esse homem da verdade, sabe o que ele faz? Ele arruma as malas para fugir do Deus da verdade. E eu perguntei assim: por que isso aconteceu com você, Jonas? E aí, nasceu então, e eu entendi por que, quando Deus precisa converter o seu próprio povo. Entendi, a partir daí. Porque Jonas, irmãos, ele tem uma identidade adoecida. Ele vai se perdendo no seu título. A identidade espiritual de Jonas estava profundamente enferma. Por que estava enferma? Filho de Amitai. Era profeta, aceito, respeitado.
Jonas começou a achar que o chamado de Deus era um privilégio e exclusivo dele, e não uma responsabilidade de amor. Ele começou a avaliar o seu valor pelo seu status religioso e pelo seu sucesso patriótico. Sabe o que aconteceu? A teologia de Jonas adoeceu. Ele passou a acreditar lá no fundo que o amor, o cuidado e a graça de Deus pertence apenas a alguns privilegiados, a pessoas que eram parecidas com eles, pessoas que frequentavam o templo, que pertenciam à mesma nação. E há algo muito forte, e eu perguntei aqui, sabe qual é o maior sintoma de uma identidade espiritual adoecida? E eu fiquei pensando no Jonas, homem forte, de fibra. Eu cheguei a uma conclusão, o Jonas era um profeta tão convicto, que ele disse o seguinte: eu não vou pregar em Nínive, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer. Porque a gente olha para Jonas e fala assim, Jonas é incrédulo, né? Nada. O Jonas não é incrédulo, não. O Jonas é convicto, por isso que ele faz o caminho diferente, ele faz a rota diferente. Eu fiquei pensando, irmãos, que quando a nossa teologia é perfeita no papel, mas ela é fria no trato com o ser humano, ela começa a adoecer. Jonas era esse teólogo, forte, firme, convicto, mas que tinha discurso. Jonas sabia recitar os tributos divinos, mas entrou o seu ego espiritual que estava inflamado. Ele preferia ver uma cidade inteira destruída, a ter o seu orgulho teológico contrariado. É interessante, irmãos, que às vezes nós usamos a nossa verdade, o nosso amitai como algo para condenar e afastar as pessoas, e não como uma ponte de arrependimento e de restauração. Jonas, ele vai se perdendo na sua caminhada e vai demonstrando a sua doença. Eu comecei a entender, irmãos, algumas coisas quando comecei a estudar esses 2 versículos apenas do livro de Jonas. Porque Jonas, irmãos, ele reflete o coração duro de toda uma nação. Jonas reflete o coração duro de todo o povo de Israel, que não aceitava outros povos. Jonas, ele entendia que Deus havia chamado a descendência de Abraão com o propósito de ser bênção para todas as famílias da terra, mas ele não executou essa verdade. Ele bateu no peito e acreditava que a salvação vinha apenas dos judeus, mas ele não acreditava, na verdade, na prática, irmãos, que Deus estava ali presente com ele e desafiando ele para pregar a palavra para aquela outra nação. Sabe o que eu fiquei pensando? Israel adoece espiritualmente. Jonas adoece junto. Jonas queria o privilégio da aliança, mas rejeitava o custo de amar aqueles que estavam perdidos. O povo precisava ser confrontado, precisava ser convertido no seu íntimo, para se tornar aquilo que Deus planejou para que eles fossem. Mas Jonas rejeitou. Ele conhecia o caráter do Senhor e sabia que se pregasse Nínive, a palavra geraria impacto. Ele sabia que muitos se arrependeriam, seriam perdoados por Deus, mas Jonas tem um medo. Qual o medo de Jonas? Jonas tinha o medo de ser visto como traidor. E por serem os ninivitas os piores e mais violentos inimigos dos judeus, Jonas pensava assim: se eu for pregar lá e essas pessoas se converterem, eu vou ser um traidor da minha nação. Se eu for lá e pregar para essas pessoas, eu não serei mais aquele profeta bem recebido, bem quisto. Jonas, então, resolve não ir. E se você der uma olhadinha direitinho, irmãos, é interessante que esse medo de Jonas, ele se concretiza lá na frente, quando no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 32, há uma conversa feita entre fariseus e Nicomedes, que Nicomedes empina ali o nariz e diz assim: olha, lá da Galileia nunca vai sair, ou nunca saiu profeta nenhum. Na conversa de Nicodemos com os fariseus, acontece alguma coisa muito interessante. Eles queimam o ministério de Jesus e passam uma borracha na história e ignoram que Jonas foi de fato o profeta. Aquele medo lá atrás de ser não reconhecido, lá na frente, isso se concretiza. E é interessante, irmãos, que Jonas é da região da Galileia, da mesma região de Jesus. Na conversa dos fariseus com Nicodemos,
Nessa conversa, os fariseus rejeitam Jonas e, ao mesmo tempo, rejeitam Jesus. Jonas, irmãos, por causa do seu orgulho, por causa da sua doença, ele foi sepultado na memória do povo. Eu fiquei pensando, realmente, irmãos, que nós estamos num tempo de uma sociedade que está padecendo de dor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que o estado de saúde da comunidade para onde Deus tem nos enviado tem sido semelhantes à cidade de Nínive. Nós estamos vivendo, irmãos, uma sociedade gravemente enferma, doente. O texto diz assim: a sua maldade subiu até a minha presença. O profeta Naum, quando se refere à cidade de Nínive, ele diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que galopam carros, que espreitam multidão, mortos, que massa de cadáveres, que matam os cadáveres sem fim. Nínive, irmão, sofria de males espirituais. A doença da crueldade. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam a cabeça dos inimigos, furavam e colocavam como prêmio. Era estaca. Eles faziam violência ao extremo, e a violência se tornou uma cultura. A cidade, os ninivitas eram tão violentos que ele pegava os inimigos e enterrava os inimigos vivos. Essa cidade, eu diria assim, irmãos, eu fiquei pensando comigo, por que Jonas não foi, além dessa sua questão forte, teológica? Ele não foi porque ele tinha argumento suficiente para não ir. Como que eu vou pregar para uma sociedade tão violenta, que matou tanto dos nossos? Ele tinha, humanamente falando, as razões para isso. Sabe, ele tinha ainda outra questão muito interessante, que o Jonas capítulo 4, verso 11, uma doença da ignorância espiritual. Ele via que os ninivitas estavam tão distantes do padrão de Deus, que o livro de Jonas relata assim: não sabia distinguir a mão direita da esquerda. O povo estava tão perdido, que eles não sabiam distinguir qual a mão direita e qual a mão esquerda. Mas vejam vocês, meus irmãos, ali estava um hospital de almas corrompidas. E aí, Deus manda o profeta nesse lugar para pregar. Imagine você, se a sua família tivesse passado por atrocidades, qual seria o seu sentimento de voltar naquele lugar e pregar o evangelho? Imagine você, se os seus contemporâneos, você recebesse o relato de que os seus contemporâneos, a cabeça dos seus contemporâneos foram colocadas como prêmio, e que muitos dos seus foram enterrados vivos. Qual seria a reação se você estivesse no lugar de Jonas? Eu fiquei pensando, irmãos, que nós temos um grande desafio na nossa sociedade. Nós estamos padecendo de muitas enfermidades. Nós estamos padecendo de doenças crônicas. Eu tenho dito, irmãos, que depois do Covid, todos nós temos um transtorno. Isso aqui é teoria minha, tá? Isso é teoria minha. Todos nós temos transtornos. Seja de ansiedade, seja de angústias. Parece que o que está faltando é só diagnóstico. Isso é teoria minha, tá? Você não precisa concordar, não, mas a gente percebe, irmãos, que nós adoecemos. A intolerância é maior. Somos intolerantes. Dificuldade de aceitar o oposto. Dificuldade de conviver com o divergente. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós estamos usando muito verniz, tentando esconder os sintomas. Adoecimento da mente, das emoções, o esgotamento, a ansiedade, a depressão, o pânico, a exaustão, as cobranças implacáveis que a gente recebe, às vezes dentro da casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, o vazio da alma, que nenhuma curtida na internet consegue preencher, a indiferença. Irmãos, o avesso do amor não é o ódio. Alguém já disse que é a indiferença. Estamos vivendo um período de cancelamento de pessoas. Rotulamos as pessoas com muita facilidade. Temos a dificuldade de ouvir pessoas.
Temos dificuldade e incapacidade de ouvir com amor e de estender perdão. Estamos num ambiente, irmãos, hostil e adoecido. E a questão da busca pelos anestésicos. Nunca se buscou tanto entorpecimento. É remédio para dormir, é remédio para acalmar, é bebida para esquecer, é o consumo desenfreado. Nós estamos vivendo um processo de adoecimento. Talvez não seja na mesma proporção que as violências dos ninivitas. Porque o resultado da ação deles era justamente esse processo de adoecimento. A maldade, a dor, o choro, continua subindo, da mesma forma que subia lá. Mas eu fiquei pensando que às vezes a gente tem buscado o caminho do anestésico, ao invés do tratamento. Diante de uma sociedade tão enferma, Deus convoca o seu mensageiro para levar o remédio de confronto e de cura. Aqui nós observamos, irmãos, que as pessoas carregavam feridas, e que nós temos a tendência de procurar um anestésico e não tratamento quando nós carregamos as nossas feridas. Jonas estava doente, irmãos, e ele trazia na sua bagagem o medo da violência dos assírios, o preconceito racial, as mágoas do passado, e Deus ordena que ele vá ao encontro da dor dos ninivitas. E eu fiquei pensando, como é que Deus ordena um homem doente, adoecido, para pregar o evangelho para uma comunidade doente? A nossa tendência é pensar assim, vou mandar alguém curado para trabalhar a cura dos doentes. Mas Deus, Ele chama para a missão justamente alguém que estava adoecido. Mas o que Jonas faz? No primeiro momento, ele vai buscar justamente, irmão, o anestésico. Jonas faz isso, porque o anestésico é tudo aquilo que nós usamos para aliviar temporariamente o peso de uma responsabilidade ou de uma ferida que nós queremos tratar. Jonas recebe o convite, você vai, a missão, vai pregar. E ele faz o seguinte, ele procura o anestésico para resolver o problema de não ir. E aí o que ele faz? Ele vai para uma direção diferente daquela que Deus havia mandado ele fazer. Jonas conseguiu começar a descer no porão quando a tempestade vinha. A tempestade chegou, sabe o que Jonas faz? Ele vai para o porão. E é interessante que, sabe o que Jonas faz em meio à tempestade? Ele vai dormir. E dorme, diz o texto, num sono profundo, no meio de uma tempestade devastadora, ele vai dormir. Não é o sono da paz, era o sono da alma, justamente anestesiada. E vamos pensar aqui comigo, nós estamos vivendo um tempo assim mesmo, né, irmãos? Quantas coisas a gente pensa que está anestesiando a nossa dor e a dor da nossa alma. Jonas foi dormir. Alguém diria assim, pô, mas que cara tranquilo. Não, é o sono da fuga. De não encarar, na verdade, a realidade. De não encarar o compromisso. Mas aí Deus começa a tratar Jonas de uma forma muito interessante. E sabe, Deus começa a tratar, porque, irmãos, não importa se você está adoecido hoje. O anestésico não vai resolver o seu problema. Mas o importante é que você entenda que Deus tem um tratamento especial para nós. E sabe qual era o tratamento? É que Jonas pudesse encarar a cidade de Nínive. Que Jonas pudesse, na verdade, olhar nos olhos daquela cidade, daquelas pessoas. Pregar a palavra, mesmo que o coração dele, ele entendesse que eles não merecessem. Eu fiquei pensando, como é que a gente usa o anestésico gospel? A gente fica, às vezes, trancado, confortável nas nossas igrejas, a gente canta os nossos hinos preferidos, e a nossa cidade está sangrando do lado de fora. O texto que você falou, e às vezes está sangrando aqui dentro. O texto que você falou, que o pastor sai para procurar as ovelhas, esse texto é interessante, e a gente lê esse texto extremamente errado. Porque o texto, quando Jesus conta a parábola, ele diz assim, qual dentre vós, que tendo perdido uma ovelha, não sai para procurar? E aí depois o texto descreve e fala sobre a parábola. Então, ele tá confrontando todo mundo. Qual dentre vós? É todo mundo, não é o pastor, não. É todos nós. Sabe, aqui, irmãos, me chama a atenção que esse livro, ele mexe muito com a gente.
Porque a gente está acostumado a pregar arrependimento e conversão para as pessoas que estão lá fora. Mas o livro de Jonas foi escrito com um endereço claro, o coração de quem está dentro. Deus precisa urgentemente, eu diria assim, converter o seu próprio povo, para que o seu próprio povo entenda que ele tem uma missão a ser executada e a ser realizada lá fora. Jonas tinha uma liturgia perfeita, um nome compatível, de uma família de verdade, de uma família de profetas, uma fala impecável. Não sei se você voltar um pouquinho, se você for um pouquinho para frente do texto, quando a tempestade apertou, os marinheiros pagãos interrogavam, ele respondeu com uma beleza teológica de dar inveja: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele faz uma declaração teológica bonita. Ele confessa com os lábios que Deus governa o mar, governa a terra, mas ele corre com as suas pernas para dentro de um navio, tentando esconder desse mesmo Deus que ele declarou com os lábios. Com os lábios ele glorifica a Deus, com as pernas ele corre de Deus, ele vai embora. Nós corremos o risco de sermos cristãos exemplares da nossa teoria, mas pagãos da nossa falta de amor prático. E a verdade, irmãos, nós podemos manter as nossas programações funcionando na igreja, mas se o nosso coração não estiver batendo na mesma frequência, na mesma urgência da compaixão de Deus, nós precisamos de mudar a nossa direção. Fazemos belas programações, e não tem nada de errado em fazer belas programações, família, casais, esse mês é um mês de muitas festas, de muitas programações, não tem nenhum problema, mas a frequência do envolvimento com as nossas programações deve ser, a gente entender de que nós temos que ter um coração, irmãos, batendo na mesma frequência. Eu faço, pastor Marcos, em novembro, 60 anos de metodistas. 60 anos. Não adianta ter 60 anos de metodista se o meu coração não estiver ardendo de amor pelas pessoas, ardendo de amor pelas pessoas que estão lá fora, ardendo de amor pelas pessoas que estão aqui dentro. 60 anos. Vai ser legal, espero poder comemorar os meus 60 anos. Mas a palavra para Jonas é o seguinte: vá depressa e pregue logo para Nínive, porque eles estão precisando. Jonas olha para aquela multidão, torcendo para o tempo passar, para o julgamento cair, mas Deus está dizendo: vá depressa, Jonas, porque aquelas pessoas precisam da palavra, aquela sociedade está doente. Se nossa experiência com Deus não mudar a nossa forma de olhar para a dor e para o sofrimento dos outros, nós ainda estamos dormindo no porão de Jonas. Tem alguma coisa errada acontecendo. Não é possível, irmãos, que uma igreja tenha sido impactada com o amor de Cristo. Não é possível que uma igreja tenha sido impactada com a graça de Deus. Não é possível que a gente fale todo domingo do amor de Deus e a gente se torne frios nas nossas relações, frios nas nossas convivências, frios nas nossas posturas com os outros. Não é possível. Hoje nós vamos falar, hoje é Santa Ceia, não é isso mesmo? Se Jonas representa o coração endurecido, que quer reter a graça apenas para o seu grupinho ali, nós vamos participar da ceia, e a mesa representa exatamente o oposto, a cura para o nosso isolamento espiritual. A mesa representa que Cristo está chamando todos para a mesa. O que a gente celebra nesse altar não é um banquete para pessoas que se acham perfeitas. O que a gente celebra nesse altar é o tratamento definitório para quem reconhece que está doente. A ceia é um espaço, irmãos, para quem se reconhece que está dentre esses que precisam de cura. Não é para quem é perfeito, porque durante muito tempo se pregou uma mensagem na ceia, de que a ceia é para quem estava 100% com Jesus. A ceia é para quem se reconhece enquanto doente e que busca e entende que Jesus é o único capaz de curar. Jonas olhou para os inimigos, ele fechou a mão. Jesus olhou para nós quando ainda éramos seus inimigos e pecadores e abriu o braço na cruz daquele Calvário. No porão do navio, Jonas pagou o preço de sua própria fuga para se isolar. Na mesa da ceia, Jesus pagou o preço de sangue que nós jamais poderíamos pagar para nos reaproximar e nos reconciliar com Deus. A ceia é esse espaço, irmãos, da reconciliação, é o tratamento da graça. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós estamos declarando que a nossa identidade não está fundamentada nos nossos privilégios religiosos. A ceia é uma mesa aberta para todos que se arrependem, porque o nosso Deus não possui pessoas favoritas.
A ceia, irmãos, é para você que por alguma situação adoeceu. Se você veio hoje carregando a dureza de Jonas, o medo do julgamento dos outros, ou se você tem olhado para a sociedade enferma com o coração cheio de indiferença, este pão e este cálice vem quebrar essa barreira nessa noite. Nós somos nutridos aqui para nos tornarmos agentes de cura. Você vem para cá, você é nutrido aqui, não é para você continuar doente. Você é nutrido pela palavra para você receber essa graça tão fortalecedora que vai ser capaz de te dar a força necessária para você sair daqui e pregar o evangelho lá. A graça de Deus está presente nesse lugar. O livro de Jonas nos ensina, logo de que o Senhor é soberano e tem o direito absoluto de estender a sua misericórdia sobre quem Ele quiser, quando Ele quiser. Fugir da vontade de Deus custa muito caro. O texto diz que Jonas pagou a passagem. Para fugir daquilo que Deus planejou para você, você sempre terá que gastar os seus recursos. Então, o melhor caminho não é a fuga. A fuga do propósito cobra um preço altíssimo na nossa saúde emocional. Por que tem muita gente adoecendo? Porque fugiu do propósito de Deus para a sua vida. Adoecendo a família, adoecendo os ambientes. E eu me lembrei, sabe de quem? Eu me lembrei justamente do rei Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Era para Davi sair para a guerra. Ele tinha um propósito como rei. E sabe o que ele fez? Ficou no palácio olhando uma mulher pelada. E ali foi uma das grandes crises que o rei Davi viveu, que foi a sua crise do adultério. Quando a gente foge dos propósitos de Deus, irmãos, a gente pode pagar um preço muito alto. Davi pagou um preço muito alto, a sua família pagou um preço muito alto. Sabe, eu diria para você hoje que nós precisamos resgatar o caráter paciente de Deus. O Senhor viu a maldade de Nínive, é verdade. Mas antes de decretar um fim para aquela cidade, sabe o que ele faz? Ele viu um mensageiro para dar a eles a oportunidade de serem ouvidos e de responderem. Olha que legal. Mesmo o Senhor vendo a maldade daquele povo, Ele poderia destruir o povo, não poderia destruir? Sabe o que Deus faz? Ele manda um mensageiro para ouvir a cidade. Aquela cidade precisava de cura. E sabe qual foi o resultado daquele mensageiro doente que pregou a palavra? Foi a cura. Sabe, você está aqui hoje, pode ser, cheio de situações complexas, mas Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você que Ele está disposto a te ouvir. Não fique incomodado com o julgamento das pessoas em função daquilo que você está vivendo hoje. Gestos pequenos podem mudar a sua trajetória, pode mudar a sua história. Deixe que, irmão e minha irmã, que você possa, na verdade, encontrar a força de Deus nos momentos difíceis. Sabe por quê? O que aconteceu com Jonas? Jonas, ele teve uma sucessão de pequenas descidas diárias. Ele desceu a Jope, desceu no navio, desceu no porão, e mais tarde ele vai descer até as profundezas do mar. Mas da mesma forma que Jonas foi descendo, irmãos, Deus deu a oportunidade, e nos dá a oportunidade da sua graça, de gradativamente, através de pequenos gestos, nos levantar das nossas dores, das nossas dificuldades e das nossas feridas. A beleza da graça de Deus é que ela trabalha numa lógica inversa. Ele vai restaurando a vida da gente. E eu diria nesta noite, meu irmão, que Deus te trouxe nesse lugar para continuar gerando cura em você. Para que a cura que Ele há de gerar em você, gere em você o desejo tão grande de ser um grande pregador para aqueles que também necessitam de cura. Eu vou encerrando a minha palavra dizendo, irmãos, aqui, que nós precisamos de chamar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Que nós precisamos de alguns alinhamentos. Ministério de Louvor. A história de Jonas começa com um profeta de identidade ferida, uma cidade profundamente doente. Jonas escolhe o anestésico do navio, do isolamento do porão. Deus balançou aquela embarcação para acordar o coração de Jonas. Ele está nos chamando nessa noite, sabe, irmãos? Para que a gente possa pensar que mesmo diante do momento que a gente esteja vivendo, que pequenos gestos mudam trajetórias inteiras.